Alguém já te disse que o nome de Deus é Jeová? Alguém já tentou te convencer disso? Há pessoas que apresentam convicções firmes a esse respeito e tentam argumentar a fim de nos convencer de que, de fato, o nome de Deus é Jeová. Mas nesse vídeo eu quero te mostrar por que essa afirmação é equivocada. Então fica com a gente aí, vamos conferir. Olá, seja bem-vindo ao canal Controversando. Como falamos, vamos tratar dessa problemática em torno do nome Jeová. E o primeiro argumento que eu quero apresentar, a fim de demonstrar que essa afirmação de que o nome de Deus é Jeová, ela é totalmente equivocada, é que a Bíblia ela não foi escrita em português, ela foi escrita em hebraico e aramaico, o Antigo Testamento, e o Novo Testamento em grego. E nessas línguas, a letra J, com o som que nós temos hoje, ela não existia, até porque é um caractere que se originou a partir do latim. Então, na verdade, não havia letra J nem no hebraico, nem no aramaico, nem no grego e muito menos no latim. A letra J ela foi desenvolvida com o passar do tempo a fim de se estabelecer uma diferença entre o I consonantal e a letra I vocálica. Por quê? Toda vez que o I ele precedia uma vogal, atribuía-se a ele um valor consonantal no latim. E quando ele não precedia vogal, então ele tinha um valor vocálico. Por exemplo, o nome de Jesus, por exemplo, Iesus. O I nesse nome, a letra I nesse nome seria um I consonantal. Mas a letra I na palavra cogito, por exemplo, que nós ouvimos com frequência as pessoas falando cogito, né? Daquela frase cogito ergo sum, penso, logo existo. Esse I seria um I vocálico, entendeu? Então, o I que precedia vogais era um I com valor consonantal e o I que não precedia vogais era um I com valor vocálico. Para estabelecer uma distinção entre o I consonantal, uma distinção mais evidente, alguns começaram a puxar uma perninha, né? Você já percebeu que a letra J ela tem um pinguinho sobre ela porque o J na verdade era uma letra I que ela foi recebendo essa perninha justamente para estabelecer a distinção entre o I vocálico e o I consonantal. Isso aconteceu ali no final da Idade Média, ali no período medieval ainda, isso foi sendo estabelecido e mais à frente, por conta dessa distinção gráfica, também sons diferentes foram aparecendo, de modo que, aí isso por conta de variações linguísticas, né, que foram acontecendo entre os povos. A letra J, por exemplo, nós vemos que ela tem esse som J para nós, mas para quem fala o espanhol, ela tem um som mais aspirado, um som de R, né, de J, né, inclusive a letra J, né, no espanhol. Então, mas isso foi por conta das variações linguísticas que aconteceram no decorrer do tempo. Mas veja, se o hebraico, o grego e o latim antigos, eles não tinham a letra J, como, em que circunstâncias o nome de Deus poderia ser Jeová? Isso acontece, essa aparição do J, e você pode questionar, poxa, você está dizendo aí que não pode ser Jeová, mas tem Bíblia que aparece o nome Jeová. Sim, tem Bíblia que aparece o nome Jeová. Essa aparição do nome, da letra J aí, nesse nome Jeová, ela tem uma razão de ser. Veja bem, quando a gente se depara com um nome em outro idioma, a gente não traduz nome. Os nomes não são traduzidos. O que a gente faz? A gente translitera. A gente pega os caracteres daquele idioma e nós fazemos meio que uma transferência, né? Botamos os caracteres equivalentes no nosso idioma. Por exemplo, né, nós temos aí o nome Jesus. O nome Jesus, no idioma grego, o Novo Testamento foi escrito em grego, ele se pronunciava Jesus.
Mas, na hora de nós transliterarmos, ou seja, de colocarmos nos nossos caracteres, uma vez que os caracteres gregos são diferentes, na hora de nós colocarmos nos nossos caracteres, os transliteradores utilizaram o J. Por quê? Porque o I de Jesus era o I consonantal. Então colocava-se o J, e aí ao invés de Jesus, nós temos o Jesus, né? Então, na hora de transliterar é que o J apareceu. Então, isso aconteceu também em relação ao hebraico, porque havia um caractere hebraico que tinha também esse som, né? Esse som de I, né? Me refiro aí à letra Iod. Iud, alguns falam Iud, outros falam Iod, mas essa letra que geralmente ela era transliterada e é transliterada por meio da letra Y, dependendo, né, da forma que ela se encontrar, e às vezes por meio da letra I. Quando essa letra ela foi ser também transliterada para os caracteres latinos, nas versões mais modernas aparece aí a letra J também. Então, nós vemos a letra J iniciando aí aquilo que nós conhecemos como nome de Deus. Mas é importante, antes de nós entrarmos nesse ponto aí, que você saiba que o nome de Deus, a pronúncia correta do nome de Deus se perdeu com o tempo. Em razão do mandamento não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão, os judeus eles adquiriram um certo temor, sobretudo a partir do tempo de Neemias. Os judeus eles desenvolveram um grande temor aí, em relação ao nome de Deus. E por essa razão eles não pronunciavam o nome. Como o hebraico é um idioma que só possui consoantes, um idioma composto de 22 consoantes, a pronúncia das palavras ela só é conhecida por meio da tradição, ou seja, só se as pessoas estiverem pronunciando ativamente. Do contrário, essa pronúncia se perde. E foi exatamente o que aconteceu com o nome de Deus. Nós vemos o que nós vemos na Bíblia, que muitas vezes aparece como Jeová e às vezes aparece como Senhor, tudo em caixa alta, tudo em letra maiúscula. Na verdade, são 4 consoantes do idioma hebraico, as consoantes Iod, Re, Vav e Re. Elas são 4 consoantes que ninguém sabe como pronunciar. E justamente por causa desse temor em relação à quebra do mandamento, foi que os judeus também eles desenvolveram um sistema para que fosse possível fazer referência ao nome do Senhor. O que eles fizeram? Eles pegaram a expressão Adonai e começaram a utilizá-la todas as vezes que essas 4 letras do nome de Deus apareciam. Essas 4 letras a teologia começou a chamar de tetragrama. Então, toda vez que aparecia o tetragrama, eles, ao invés de ler e pronunciar tal como deveria ser pronunciado, tal como o nome, né? Eles pronunciavam, na verdade, Adonai, e assim a expressão Adonai significa Senhor, então eles se referiam apenas como Senhor. Sendo assim, com o passar do tempo, toda vez que se deparavam ali, eles liam Senhor, e a partir do ano 500 depois de Cristo, ali na Idade Média, a fim de resolver esse problema da perda da pronúncia e conservar essa tradição oral de pronúncia das palavras em hebraico, uns estudiosos conhecidos posteriormente como massoretas, uma vez que eles preservaram a massorá, ou seja, um termo hebraico que significa tradição, eles desenvolveram uma série de sinais gráficos para representar os sons vocálicos, porque o hebraico não tem vogais, então eles representaram os sons vocálicos. E ao fazê-lo, eles inseriram sinais vocálicos no tetragrama, para que as pessoas, ao se depararem com o tetragrama, pudessem saber exatamente o que tinham que pronunciar. E aí, o que eles fizeram? Como você vai ver na imagem aí, eles pegaram os sinais gráficos
que representavam os sons vocálicos da palavra Adonai, que significa Senhor, e colocaram no tetragrama, para que o indivíduo, lendo o texto já com esses sinais inseridos pelos maçoretas, são chamados sinais maçoréticos, ele pudesse ler e entender que deveria pronunciar Senhor e não ler o tetragrama. Então, eles inseriram esses sinais gráficos. Entretanto, eles fizeram o seguinte, né? Adonai, né? Nós temos o som vocálico de A, temos o som vocálico de O e temos o som vocálico de A. Então você pode perguntar como é que surgiu Jeová, né? Porque a primeira representação gráfica de sinal vocálico da palavra Adonai, ela tem dois sinais, na verdade, compostos, conjuntos, unidos, a fim de formar um único som. Um sinal chamado Shevá, que representa um som de semivogal, e um outro sinal chamado Patar, que representa representa um som de vogal. Porém, eles inseriram no tetragrama apenas o sinal gráfico que representa a semivogal, o Shevá, apenas. E esse sinal gráfico, ele costumeiramente, assume aí o som vocálico da letra E, né? Mas numa forma mais esvaída, mais suprimida, mas da letra E. Então ficou lá o som de, né, se nós fôssemos ler, né, da forma como está lá, da forma como está escrito, que seria a forma que os maçoretas chamavam de Ketiv, que é o que está escrito, nós leríamos Yehová, na verdade. Entretanto, esses sinais gráficos eles tinham apenas a finalidade de indicar para o indivíduo que ele deveria ler Adonai ao invés de ler o tetragrama. Mas qual é a pronúncia correta do tetragrama? Ninguém sabe. Há várias teorias, há várias propostas, há pessoas que tentam desenvolver suas teorias, mas ninguém sabe. O fato é que essas 4 letras, elas no passado longínquo, elas eram pronunciadas de uma forma que hoje ninguém conhece. Mas definitivamente Jeová não é o nome de Deus. Jeová, na verdade, foi um equívoco. No período da Renascença, as pessoas desconhecendo esse artifício dos maçoretas de colocar ali uma indicação a respeito da forma da pronúncia, desconhecendo isso, alguns estudiosos pronunciaram tudo da forma como estava lá, a forma como estava escrito. Eles começaram a pronunciar Yehová. E como na transliteração o iod ele acabou sendo representado pela letra J, com o passar do tempo, ao invés de Yehová, né, acabou se tornando Jeová. E o Re, né, transliterado pelo H, ele em alguns idiomas ele acaba sendo mudo. Então daí Jeová, ao invés de Jeová, né, aí Jeová. Então por isso surgiu o nome Jeová, mas esse nome não está na Bíblia, no seu texto, no seu idioma original. Eu espero ter esclarecido e se houver alguma dúvida, coloca nos comentários, tá? Então Deus te abençoe, um grande abraço.